O evangelho que eu usei na celebração foi o Cântico de Maria, onde Maria agradece a Deus por ter sido escolhida para que Deus realizasse através dela grandes coisas. Que grandes coisas eram essas? O Cântico de Maria, que é um texto do Evangelho de São Lucas, fala que Deus derruba os poderosos dos seus tronos e levanta os humilhados. Que Deus manda os ricos embora de mãos vazias e enche de bens os famintos. E aí eu faço a pregação seguinte, eu pergunto ao povo: gente, todo filho se orgulha de parecer com a mãe. Então, para a gente se parecer mais com a nossa mãe, para a gente estar mais unido com ela, a gente tem que ter os sentimentos dela. A gente tem que sonhar também com um mundo onde não existe opressores e oprimidos, ricos que esbanjam e pobres que passam fome. A gente tem que ver como a gente também, assim como ela, se colocar a serviço desse projeto de Deus. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Nos dirigindo, meus irmãos do Recife, em direção ao Palácio dos Manguinhos, nós queremos que Dom José Cardoso, que representa um processo de uma igreja velha, que representa a desarticulação da igreja de Dom Helder Câmara, da igreja de Medellín de Puebla, nós queremos que ele vá embora daqui. É melhor que ele saia do que toda uma igreja se acabar. Viva a igreja dos pobres! Boca de povo! Boca de povo! Gritando novo! Gritando novo! Senhor Deus mandou dizer. Eu nasci no interior de Alagoas, zona da Mata, no lugarejo chamado Piquete, ligado um pouco às histórias de Lampião, do tempo do cangaço. Piquete, naquele tempo, era uma vila, município do município de São José da Laje. Hoje, Piquete se tornou uma cidade independente, um município independente, que se chama Ibateguara. Vivi aí apenas os 4 primeiros anos da minha infância. No mês de abril de 1941, meu pai, aconselhado pelo médico que cuidava de minha mãe, que era tuberculosa, foi morar em Quebrangulo, uma região de montanhas de um clima muito saudável, e lá eu vivi a minha infância propriamente, né? Dos 4 aos 13 anos. Sou irmão de uma família de 4 filhos homens. Meu primeiro irmão, realmente, o mais velho, ele viveu apenas 20 dias, se chamava, por sinal, Reginaldo. E quando eu nasci, meu pai insistiu em colocar o nome Reginaldo, mas aí minha mãe, conversando com as mulheres, entendeu que não era bom colocar precisamente o mesmo nome, tinha que acrescentar alguma coisa para evitar que o novo filho morresse também. Então eu passei a ser chamado José Reginaldo. Meu pai era natural do Agreste, daqui de Pernambuco, uma família de 16 filhos, e eram agricultores, uma família de agricultores, mas ele, com 15 anos de idade, deixou o campo, foi procurar um trabalho na cidade. E desde então ele entrou no ramo do comércio, dono de uma pequena padaria. E foi como dono de padaria que ele chegou em Quebrangulo também.
que Ele criou a todos nós. Minha mãe, depois da última gravidez, pegou uma tuberculose, naquele tempo sem cura. Ela faleceu em novembro de 45. A penicilina chegou no Brasil no ano seguinte. Meu pai amava muito a minha mãe. Eles se casaram, ele tinha 30 anos e minha mãe 15. Minha mãe era órfã de pai e mãe. Vivia na casa de parentes, louca para se libertar. E encontrou no meu pai a saída para uma vida mais à vontade. Ser dona de casa, mãe de família, era o sonho dela, né? Até que meu pai casou 5 anos depois da morte de minha mãe e constituiu essa nova família, da qual saíram também mais 4 rebentos, mas dessa vez a gente teve direito a 2 irmãs. O Reginaldo era um menino igual a todos os outros, né? Mas se destacava pela sua inteligência. Dizia que ele falava muito bem, falava inglês, ele falava algumas frases, mas para mim ele falava muito francês, inglês, italiano e latim, né? Latim que era a música oficial da igreja. Como é que eu diria? Eu era um menino assim, que aprendia com certa facilidade as coisas da escola, mas que era muito curioso e gostava de brincar de muitas coisas, imitando profissões, por exemplo, como comerciante, como viajante que vinha vender coisas, que eu via como isso se dava lá. Meu pai com os caixeiros viajantes que vinham vender coisas no interior, né? Meu pai tinha muito cuidado, era muito presente, mas ao mesmo tempo deixava a gente à vontade. Toda a minha criatividade eu pude desenvolver de várias maneiras. Eu, uma vez, fui passear com um padre amigo que era meu professor de férias lá na cidade. Eu fui com ele visitar um engenho de cana e eu vi como é que se fazia rapadura. Então, quando eu cheguei em casa, foi o que eu fiz. Montei um engenho, mas montei um engenho mesmo, com o que eram tachos. Eu peguei aquelas baciazinhas de queijo do rei. Eram 5 tachos, onde o caldo da cana entrava no primeiro, quando chegava no certo ponto passava para o segundo, passava para o terceiro, para o quarto, e no 5º tacho estava no ponto de tirar para colocar nas formas e fazer as rapaduras. E as formas de rapadura eram as caixas de fósforo. Mas eu fiz o fogo para as 5 baciazinhas, comprei caldo de cana e montei o engenho. E assim também, por exemplo, eu vi os fogueteiros fazendo fogos, fazendo bombas. Perguntei, comprei material e assim meu pai olhava de longe, mas me permitia me fazer a mistura e encher as formazinhas de fazer a bomba de papelão, assim, amarrar os cordões, fazer tudo direito. Eu cresci assim, desenvolvendo tudo, né? E ouvindo dele sempre, aqui e acolá. Era um pai educador. Ele sempre estava chamando a atenção da gente para coisas importantes, a respeito de alimentação, tomar leite, comer verdura, comer fruta, etc. Comer na hora, todas essas coisas eu aprendi em casa com um pai, como eu disse, semi-analfabeto. Mas que era muito curioso também, por onde passava ele observava as coisas e aprendia, e esse aprendizado ele passava para a gente. Lembro uma vez que eu fui com ele para o médico. Quando chegamos, que se abriu a porta do consultório, o médico estava atendendo alguém, não estava atendendo alguém, estava lendo um livro. Aí meu pai, ao entrar, já foi me dizendo: veja, meu filho,
ele é um homem já formado, já é um doutor, mas ainda está estudando. Essas coisas marcam a gente, né? Ele então se dedicou muito a dar estudo para a gente, até que quando ele faleceu, nós éramos todos, os 4 mais velhos de minha mãe, nós éramos todos formados. Eu era padre, tinha um irmão médico, outro irmão engenheiro e outro advogado. Para um dono de uma pequena padaria no interior, isso representava assim um heroísmo, assim, um pai herói. Ele viveu plenamente a sua cidadania, era um homem preocupado com os problemas da cidade, com o rumo político que assim, o município tomava. Eu me lembro que ele falava dos discursos de Getúlio assim, com uma empolgação muito grande, os discursos de Getúlio Vargas, né? Embora ele não fosse trabalhista, mas era muito preocupado, por exemplo, com a situação dos trabalhadores que trabalhavam com ele na padaria. Ele tinha uma preocupação muito grande. Ele conversava comigo. É interessante que eu, criança de 9 anos, 10 anos de idade, meu pai conversava comigo as coisas da vida dele, os problemas, entre outros os problemas do trabalho. Mas ele estava presente a toda a movimentação política da cidade, quando havia eleição, comícios, etc. E me levava para os comícios. Eu me lembro dos primeiros comícios depois da derrubada da ditadura de Getúlio, o começo da redemocratização, 1946, as eleições, e eu indo para ele, para o comício. Ele escutava muito atentamente. Aliás, naquele tempo, escutar era fácil, porque não havia toda essa barulheira de todo tipo de som que a gente ouve hoje em dia, né? Na cidade não havia nem serviço de alto-falante. Nesses primeiros comícios, na praça cheia de gente, era um silêncio total. A gente ouvia as pessoas a falarem sem microfone, sem auxílio de amplificação de voz, sem alto-falante. Todo mundo se ouvia. E eram debates realmente democráticos. E aí havia um comício do PSD, que era o partido da situação. Eles convidavam o candidato da oposição, que veio de Palmeira dos Índios, que era da UDN, para debater com o candidato do PSD. E o candidato do PSD descia do palanque, o candidato da oposição subia para o palanque e era interpelado de baixo para cima e respondia. Havia um entrevero, um debate, etc. E o debate esquentou. Eu sei que o padre da paróquia, que estava perto de mim, ele disse: eu estou vendo a hora de haver uma briga aqui, isso vai dar em briga. Eu sei que meu pai, quando a gente voltava para casa, ele saiu comentando, disse: mas esse padre é meio ignorante, não está vendo que se trata de pessoas educadas, que isso não vai ter briga, que vai ser uma conversa normal. Essas coisas eu guardo, mas herdei de meu pai um pouco essa preocupação com os mais precisados, com os trabalhadores especificamente. Essa questão da participação política também é uma herança que eu tenho dele no sangue. Sempre me interessei por política partidária e política com P grande, de modo geral, preocupação com o bem comum. Quanto à questão religiosa, meu pai era de uma família profundamente religiosa. Sobretudo minha avó, a mãe dele, minha avó paterna, que se chamava Maria, por sinal, ela
Na casa dela tinha uma pequena capela, era no sítio, e aqui e acolá durante o ano elas contratavam o padre para vir fazer a missa lá. Acontece que quando minha mãe faleceu, meu pai convidou minha mãe, a mãe dele, para vir passar um tempo com a gente. Chegou o mês de maio e ela não ia poder passar o mês de maio sem rezar o mês de maio. O que é que ela fez? Tinha um quartinho de guardar troços lá em casa que ela ajeitou. Ela fazia flores de papel, ela sabia ornamentar muito bem. Nós tínhamos um santuáriozinho já do tempo de minha mãe, com os santos da devoção de minha mãe. E ela colocou esse santuáriozinho bem colocado lá naquele quartinho, tudo bem enfeitado, e convidou a vizinhança para rezar o mês de maio e me botou para ser a pessoa que ia puxar a oração, ia tirar a oração. Assim eu iniciei a minha carreira de rezador, né? De liturgo ou liturgista, como quiserem. Aí ele foi para Palmeiras dos Índios, estudar no Colégio Pio XII. Aí pronto, o Colégio Pio XII era um colégio de padres. Então, para fazer o curso ginasial, que hoje seria o Fundamental 2, tínhamos que ir para outra cidade onde houvesse o ginásio. E eu, com 11 anos de idade, fui para Palmeiras dos Índios. E nesse internato a gente tinha todo dia a oportunidade de assistir, de ajudar a missa. Eu já sabia ajudar a missa como coroinha em Quebrangulo, né? E aí o padre lá me convidou e eu ajudava a missa dele. E como ele percebeu que eu fazia as coisas como criança, mas com a devida seriedade, ele, um certo dia, achou de me perguntar se eu não pensava em entrar para o seminário. Ele me deu um tempo para pensar, mas não completou nem 3 dias, eu dei a resposta a ele que queria ir. Eu já tinha ouvido falar do seminário. E lembro de um padre que falava de que o seminário era um ambiente de pobreza, que o pessoal tinha um campo de futebol e às vezes não tinha bola para jogar, etc. E interessante que em vez dessas coisas, em vez de me espantarem, de certa maneira me atraíram. Eu quis ir para esse seminário, que era um lugar assim de pobreza. Entendeu? Chegou para meu pai, ele achei isso bizarro. Ele realmente ficou muito feliz com essa escolha. A gente veio para o Recife dia 22 de janeiro de 1951. Cheguei na Escola Apostólica da Várzea, aí com os padres do Sagrado Coração de Jesus. Eu entrei com 13 anos e meio de idade, eu tinha 28,5 kg. Os apelidos sempre realçavam a minha magreza, né? Aí envelope aéreo, gilete. Aí o que pegou mesmo foi palito, né? É a vida do seminário, o que era muito bom era jogar futebol, eram os recreios. O estudo também era interessante, as leituras, li os primeiros romances. Agora, a questão da alimentação realmente era terrível. Se comia muito mal. Os padres não tinham condição de dar uma alimentação boa a 150 crianças e adolescentes, porque tinha gente que chegava com 9 anos de idade e ficava ali até os 15, 16, 17 anos. Então, uma fase em que a alimentação é fundamental. A maior parte das pessoas eram pobres e em suas casas deviam comer a mesma coisa ou pior. Eu tinha uma condição um pouquinho melhor, era um dos abastados do seminário, entendeu? Aí não dava para comer, eu não tinha nada, mas ao mesmo tempo eu escondia isso do meu pai, porque eu não queria que ele me levasse de volta, né? Eu queria ficar no seminário. E aí na Várzea eu fiquei até 1954,
No final de 54 eu fui para Água Preta como noviço, uns meses como postulante e depois como noviço da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. 2 de fevereiro de 1956 eu fiz os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. E aí, do noviciado em Água Preta, eu vim para Camaragibe para fazer filosofia. Fiz os 2 anos de filosofia e fui fazer um estágio como seminarista no seminário menor onde eu tinha estudado. Eu fui fazer um estágio como professor de geografia e de inglês. E no mês de outubro fui mandado para estudar em Roma, para fazer teologia em Roma e depois fazer uma especialização. Outubro de 51. Fui escolhido para ir para Roma. Foi o ponto culminante, né? A gente, garoto, ficava vibrando. Pensava, mas não parava a pensar. E a ausência dele ia fazer uma falta imensa, né? Mas vai para Roma. Aí tá lá com o Papa. Tá... Pensou logo assim, pensa maior, criança. Ele vai estar com o Papa. E tanto que ele foi realmente. E a gente, todo vestidinho de paletó e gravata, os 4 para ir se despedir lá no porto. Navio imenso, transatlântico. Né? E a gente lá, meu pai chorando. Ele chora assim, suave, né? E a gente também. Algumas pessoas eram escolhidas para estudar em Roma para voltarem como professores de seminário. Porque até então os professores eram todos holandeses e eles queriam aos poucos que os brasileiros fossem assumindo. E assim é que eu fui escolhido para ser professor depois no seminário. Queria me fazer professor de História da Igreja, embora eu quisesse mais ser professor de liturgia, que era a coisa que eu gostava mais desde o tempo de minha avó, né? Certo? Mas eu cheguei em Roma no dia em que era sepultado o Papa Pio XII. Era o final de uma época da Igreja. Semanas depois era eleito o Papa João XXIII, que foi o Papa providencial, escolhido como um Papa de transição, porque já era bastante idoso, numa eleição que durou 3 dias, num total impasse, não se chegava nunca a ter os 2/3 dos votos necessários para a eleição do Papa. E ele foi escolhido enquanto se cuidava de escolher uma outra pessoa que, com mais condições, durasse mais tempo também. Acontece que esse homem surpreendeu. No dia 25 de dezembro de 1961, 2 dias depois que eu havia sido ordenado presbítero, essa é a palavra correta em vez de padre, a palavra presbítero, 2 dias depois ele convocava o Concílio Vaticano II, que começou em outubro de 1962. O maior evento transformador da história da Igreja Católica. Então, o Papa João XXIII, na sua sabedoria, ele viu que era importante convocar os bispos e que todas essas lideranças eclesiásticas abrissem os olhos para o que estava rolando no mundo e repensassem a missão da Igreja a partir desse olhar. Em 62, quando tem o concílio, o segundo concílio do Vaticano, a gente viu uma pré-crise nuclear, assim, quase que um estupim de uma guerra nuclear, Estados Unidos e Cuba, envolvendo a União Soviética e tal. Então, a gente
estava assim, no auge da polarização ideológica, né? Então, vem o Segundo Concílio, em 1962, eles começam a retomar um pensamento que, originariamente, eu diria que ele foi até do Papa Leão XIII, um pouco mais atrás, que é o pensamento com o trabalhador, né? Até então, o que a igreja pregava, assim, não se questionava o poder de nenhuma forma. Assim. O concílio foi um diálogo com os tempos modernos. Os tempos modernos são caracterizados pela autonomia humana, pela emancipação das pessoas. No primeiro momento, essa modernidade ameaça a religião, que apresentava um Deus muito objetivo e muito impositivo, de forma que você não precisa mais de todos aqueles pesos, de uma liturgia carregada, com sinais de um outro mundo, porque agora é possível descobrir que esse mundo pode ser outro, e então você pode falar de Deus com a sua história, com a sua roupa. Então muitos padres passaram a usar as vestimentas normais das pessoas. As missas têm que ser rezadas na língua do país. O padre agora tem que ficar de frente para os seus fiéis, né? Então tem que se comunicar diretamente com ele, né? A igreja tem que ser mais sensível. E as comunidades que antes tinham os religiosos assim, né, de uma forma muito hierárquica como autoridades, se reorganizaram, colocando os religiosos no centro, né, de um processo agora mais participativo. Então grupos se formavam para leitura da Bíblia, grupos se formavam para a organização dos cantos. Quer dizer, há toda uma dinâmica de comunhão e participação na organização e na distribuição do poder na igreja. E realmente foi para mim uma oportunidade ímpar. Porque você, como jovem padre, poder assistir ao vivo e em cores o desenrolar durante 4 anos dessa grande assembleia convocada com bispos do mundo inteiro, trazendo todos os problemas da igreja e também da humanidade para a cidade de Roma. Ele aconteceu em Roma, mas ele teve recepção com maior ou menor intensidade em muitos lugares, e pelo protagonismo que Dom Helder, aqui do Recife, né, desenvolveu naquele evento, naquele concílio. Então, muitas transformações no modo de ser igreja se verificaram aqui também. Eu cheguei de Roma em fevereiro de 1966. O país se achava numa situação de exceção desde abril de 64. A reação do empresariado e dos militares foi uma reação, antes de tudo, ao movimento cultural que estava em efervescência no início dos anos 60. Se tratava de um povo oprimido que estava descobrindo um caminho de libertação a partir da alfabetização popular, a partir do movimento de cultura popular, de todas aquelas práticas educativas que estavam ajudando o povo a se empoderar, a ter palavra, a ter opinião, a querer as coisas diferentes. Como você tem um mundo dividido, você tem um país dividido também. Então você tem, de um lado, os padres ortodoxos, que eram os padres que mais defendiam, mais ligados aos centros de engenhos, aos usineiros, às elites. E você tinha os padres que saíam do concílio e que vinham assim, alimentados e oxigenados por aquele pensamento mais progressista. Então eles queriam ajudar quem estava no campo, o trabalhador, a comunidade, os camponeses, sobretudo. Eles queriam que o trabalhador entendesse a sua condição. Ele não tinha que pegar simplesmente
e obedecer. Ele tinha que entender por que aquilo estava acontecendo e que ele era um agente transformador. E é daí que, no tempo da ditadura militar, surgem os enfrentamentos, os posicionamentos, a resistência da igreja. Dom Helder, que há menos de 2 semanas do golpe chegou no Recife como arcebispo de Olinda e Recife, graças a Deus, era uma pessoa iluminada, e uma pessoa que, pela sua trajetória de vida, vinha fazendo um percurso muito interessante de identidade, de identificação com as causas populares, com esses processos educativos, digamos assim, revolucionários, né? No sentido mais profundo, mais sério da palavra. Dom Helder chega no Recife e começa a desencadear toda uma ação, como Operação Esperança, como o movimento de encontro de irmãos, o pobre evangelizando o pobre. E eu, que havia chegado em 66, fui me entrosando com esse jeito de ser igreja que Dom Helder encarnava de maneira muito significativa. Aí eu vim para Camaragibe como professor de seminário, passei lá 2 anos e meio, mas a congregação estava numa crise muito grande, problemas de choque de nacionalidade. Aí eu não tinha muito problema com os holandeses não, mas me senti desconfortável com aquele clima de muita gente saindo, muita gente boa, etc. Aí encontrei um padre holandês que era assistente da Juventude Operária Católica, fazia um trabalho com jovens de meio popular, jovens trabalhadores, aqui na Macaxeira, Padre Adriano Jansen. O pároco da Macaxeira tinha saído, ele era um assistente do padre somente, o adjutor. E aí eu vim para ser o substituto do pároco e ficar conjuntamente com ele. E aí nós tivemos uma história interessante, porque a gente tinha uma opção já bem clara. Em 1968, nossa opção já era bem clara, no tempo do concílio, pós-concílio Vaticano II, tempo da Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín, que foi quando a América Latina realmente assumiu o Concílio Vaticano com toda a garra e se comprometeu com as lutas sociais do continente, entendendo que a gente vivia numa situação de injustiça institucionalizada e que a igreja tinha que contribuir para as lutas de libertação do povo. Eu já havia iniciado com o meu colega Padre Adriano, na paróquia da Macaxeira, um trabalho de evangelização que visava descentralizar a atividade da igreja. A gente, desde o começo, optou por ir morar no meio do povo, sair da casa paroquial. Em dezembro, nós fizemos um trabalho de evangelização para preparar o povo para o Natal, de uma maneira diferente. Em toda essa extensão do bairro da Macaxeira, começando por Sítio Grande até a Guabiraba, passando pelo córrego do Ginipapo, nós identificamos 7 pontos nucleares onde a gente poderia encontrar a população lá onde o povo mora e conversar sobre a vida do povo, ajudar o pessoal a colocar seus problemas, suas preocupações, suas necessidades e nos perguntarmos a festa do Natal, que mensagem traz para a gente que está vivendo essa vida com todos esses problemas. E assim, em cada um desses 7 pontos, nós fizemos de 3 a 4 reuniões ao longo do mês de dezembro,
E foi muito bom que fizemos essa preparação. Depois fizemos uma celebração de Natal em cada um desses pontos. Isso antecipou, de certa maneira, o que em março de 69, Dom Helder iria iniciar com o movimento Encontro de Irmãos, que era justamente um trabalho de evangelização nas casas das pessoas, nas ruas onde o pessoal morava, e um trabalho de evangelização assumido pelos próprios moradores, pelo povo. E aí, um trabalho que nós iniciamos, mas com a nossa presença, eu e Adriano, os dois padres, esse trabalho passou a ser feito pelas pessoas, mães de família, pais de família, jovens, e não mais em 7 lugares apenas, mas em 11. E no ano seguinte, 1970, eram 22 grupos de evangelização, Encontro de Irmãos, que era a semente das comunidades eclesiais de base. Essa experiência rendeu bastante, chamou a atenção dos militares, evidentemente, que achavam que isso cheirava a comunismo, a subversão. Essa é a primeira bandeira que se levanta quando se tem um pensamento mais voltado para o trabalhador e para o social, né? Essa questão do comunismo. Então, a sociedade começou a se fechar ali e começou a ter medo daquilo, sobretudo as elites, né? E aí, com o AI-5, a 13 de dezembro de 1968, chegamos no momento mais duro da perseguição a todas as expressões de resistência e de revolta. O que havia de partido político, de organização social, tudo isso ficou literalmente abafado apenas nos espaços da igreja, porque não interessava à ditadura ter a igreja como opositora do regime, e eles entendiam que era importante ter a igreja como aliada. Mas, graças a Deus, eu, aqui no Recife, vivi essa experiência acobertada pela pessoa de Dom Helder, pelo seu jeito de entender a missão da igreja. Seria muita ousadia da repressão pegar um arcebispo, uma figura de destaque, inclusive internacional, com ele e fazer alguma coisa. Então, ele era cercado indiretamente. Pegaram o braço direito dele, que era o Padre Henrique, e assassinaram ele. Depois de torturar, encontraram o corpo do Padre Henrique cheio de marcas de cigarro, tortura, jogado lá na cidade universitária. Em 1969 ocorreu um fato clamoroso, que foi a morte do Padre Henrique. Eu me lembro que a gente colocou uma faixa, uma tarja preta na frente da igreja, com a frase: "Os inimigos do povo mataram o Padre Henrique". Eu participei ativamente do velório que foi na igreja do Espinheiro, e foi uma noite assim toda de vigília. Na manhã seguinte, Dom Helder celebrou a missa, fez uma pregação assim muito forte, com a grande questão que era quem podia estar estacionado na contramão lá na Praça do Parnamirim e se permitir de ficar lá à vontade, se não fosse gente do meio policial, gente do governo, né? Porque foi um carro que estava na contramão, na Praça do Parnamirim, que pegou o Padre Henrique e levou, né? Então, a partir daí, Dom Helder responsabiliza, com essa constatação e essa denúncia, o poder público, as autoridades policiais ou quem seja, pelo que ocorreu com o Padre Henrique, né? Então, nós tivemos um cortejo enorme de gente, sobretudo jovens e estudantes, que da Igreja do Espinheiro até o cemitério da Várzea, 9 quilômetros,
faixas, cartazes de todo tipo. O pessoal criou uma coragem assim, ao mesmo tempo que um batalhão todo motorizado ia acompanhando os policiais toda a trajetória. Eu sei que quando chegamos, logo antes da ponte da Torre, os militares bloquearam o enterro. A gente não podia continuar. Eles obrigaram a que os estudantes, o pessoal que ia com faixas e cartazes, depusesse todas as faixas de cartaz. No cemitério da Várzea, ou por imposição dos militares, dos policiais, ou por cuidado de Dom Helder, ele pediu que ninguém falasse, que o enterro fosse feito em silêncio, para evitar. Dom Helder tinha um medo enorme de que a repressão caísse em cima do povo, em cima dos estudantes, e alguém saísse machucado. Ele não tinha pavor a imaginar uma cena dessa. Então, o que ele fazia, o que ele podia fazer para, ao mesmo tempo, mostrar resistência e fazer o protesto, mas dentro dos limites, para impedir que, de alguma maneira, ficasse justificada a repressão, uma repressão mais violenta, né, em cima do pessoal, porque repressão de qualquer maneira havia. O fato de um enterro ser acompanhado por uma multidão de policiais, do início até o fim, já era uma repressão, né, uma intimidação. O fato novo seguinte foi em 1973, quando bispos do Brasil, um grupo bom de bispos do Brasil, e que ajudava os cristãos a, mesmo sob o impacto do medo, da perseguição, a se manterem conscientes e com vontade de resistir, né? E aqui no Nordeste, os bispos fizeram um documento focalizando sobretudo a questão do trabalhador urbano. Incluía também o trabalho do campo, mas mais o trabalho urbano. E esse documento foi o mais conhecido. Eu ouvi os clamores do meu povo. Eu ouvi os clamores do meu povo, foi um documento publicado no ano de 1973, no dia 6 de maio. Ele foi produzido pela Regional Nordeste 2, que na época abrangia os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ele se destacou dos outros documentos, dos outros documentos eclesiais, pela sua originalidade e pela sua qualidade analítica. Era uma análise de conjuntura feita com rigor científico. Ele utilizou dados produzidos pela SUDENE, produzidos pelo IBGE, produzido pela Universidade Federal de Pernambuco. E ele utilizou esses dados produzidos pelo próprio governo para mostrar a situação que vivia a região. De opressão, de desemprego, que infelicitava a maioria do povo, a classe trabalhadora, e para a qual a igreja exigia uma posição do governo, uma solução para esses problemas, e se solidarizava com toda essa causa, com toda essa sede de justiça do povo. Ele criticava o regime, criticava a igreja e criticava o modo de produção capitalista. Qualquer notícia ou qualquer documento que criticasse o regime militar, ele era censurado, não poderia circular na mídia em geral. Então, esses documentos provocaram uma onda de perseguição mais explícita e mais forte contra o pessoal de igreja. A sede da Arquidiocese de Olinda, ela foi visitada algumas vezes por conta de várias coisas. Teve a questão do Padre Henrique, tem a questão de Dom Helder. Então, ela foi visitada várias vezes. Aí, quando teve a publicação que os órgãos descobriram desse documento, eles foram lá. Então, aqui no Recife, o pessoal ligado ao Encontro de Irmãos, à Ação Católica Operária, é que sofreu a repressão mais forte. Houve militantes da Ação Católica Operária que foram presos e torturados.
e gente do Encontro de Irmãos também. Só que a maioria dos exemplares não estavam na Arquidiocese de Olinda e Recife, mas ainda assim eles conseguiram, levaram poucos exemplares e alguns circularam clandestinamente, principalmente no Nordeste. E ele foi publicado apenas no Boletim Oficial da Igreja no ano de 73, no mês de maio. Em mais lugar algum a gente encontrou notícia ou menção sobre ele. E a censura proibiu tanto a divulgação do conteúdo quanto qualquer menção sobre ele. Não poderia ser falado absolutamente nem para apoiar, nem para criticar o conteúdo do documento. Inclusive, Dom Helder, que é um dos articuladores desse documento, ele divulgou o documento internacionalmente. Então, esse documento é muito mais conhecido fora do país do que dentro do país. Eu sei que no dia 16 de junho de 1973, essa polícia, que era DOPS, que era o Serviço Secreto do Exército, era uma coisa assim pouco clara e definida. Eu sei que eles estiveram visitando a sede da Ação Católica Operária e lá detiveram na própria sede o padre Romano, vasculharam toda a sede para procurar exemplares do documento. Eu ouvi os clamores do meu povo. E de lá eles vieram para a paróquia da Macaxeira. Chegaram perto do meio-dia, a igreja estava fechada, mas estava aberta a porta da sacristia atrás. Eu estava datilografando o jornalzinho, o Jornal das Comunidades, a Voz das Comunidades, que iria ser distribuído no domingo seguinte. Era um sábado, por volta do meio-dia. Era um mimeógrafo a álcool que nós tínhamos. Eu estava preparando o stencil para depois tirar as cópias, né? E aí eles chegam e também vasculham toda a igreja, procurando esses documentos, e me levam até o córrego do Genipapo, onde eu morava. Na minha casa fazem o mesmo tipo de coisa. E depois me levam com uns 2 sacos de papéis, de livros, entendeu? Eles me levam até uma veraneio que estava lá na estrada, na BR-101. Me colocam no bagageiro deitado, com jornais por cima de mim, para eu não ficar facilmente visível, né? Eu me lembro que um jornal que estava em cima da minha cara era o jornal Opinião, por coincidência. E aí, nessa veraneio, eu sou levado, não sei para onde, mas eles, quando eu cheguei nesse lugar, eles me tiraram toda a roupa, eu fiquei só de zorba, vendaram meus olhos e me levaram. Eu sei que eu cheguei no lugar onde tiraram a venda, eu estava diante de uma jaula, literalmente era uma jaula, um cubículo com uma grade de ferro na porta. Um cubículo que devia ter 1 metro de largura por uns 2 de fundo. E aí abriram, me deixaram lá, me trancaram. Quando eu precisei de ir no banheiro, aí eles me levaram e eu pude ver nas outras jaulas outros presos políticos, inclusive pessoas idosas, de cabelo branco. Eu não identificava ninguém, mas vi que havia muitos. E me lembro de, não sei aí se atribuir a uma certa alucinação pelo meu estado psicológico no momento, ou se realmente está. Mas eu ouvia vozes de pessoas que estavam sendo torturadas, que gritavam, que falavam, etc. Eu sei que isso durou até às 8 da noite, mais ou menos, quando me chamaram para ser interrogado. E aí me vendaram os olhos de novo. Eu fui interrogado, imagino, por 3 pessoas. A voz de um era nitidamente um sotaque de gente do Sul. Não era gente do Nordeste.
Eu sei que fui interrogado sobre esse documento, eu vi os clamores do meu povo. Queriam saber quem tinha escrito, se eu sabia, se eu tinha participado e se eu sabia quem tinha participado. Eu me lembro que eu disse que não sabia, que não tinha participado, não sabia quem, imaginava que fossem as pessoas assim mais competentes do ponto de vista de português, que é um documento bem redigido, pessoas bem informadas. E aí ficou nisso. Eles não me ameaçaram de tortura, mas me mantiveram sempre com os olhos vendados durante umas 2 horas esse interrogatório. Eu fui trazido de volta para a cela, depois me levaram de volta para a macaxeira por volta de 11 da noite, mais ou menos. Quando eu chego lá na macaxeira, eu me lembro que eu me dirigi diretamente ao seminário de Olinda, porque estava havendo uma assembleia regional. Sei que lá eu soube que durante o dia todinho Dom Helder e Dom José Lamartine passaram me procurando por tudo que era de hospital, terminando no IML, e isso pressionou muito, eu acredito. E é por isso que no mesmo dia eles me levaram de volta. E no outro dia pela manhã, Dom Helder veio celebrar, ou pela manhã ou à tarde, não me lembro bem, mas veio celebrar na macaxeira, para dar força ao povo, né? Também a mim, evidentemente. Na hora do interrogatório, eu digo para vocês que eu me senti as pernas tremendo, porque eu era interrogado no sentido de entregar as pessoas, ou de dizer que eu tinha feito, ou de entregar pessoas que tivessem feito. E aí eles iam perguntando o nome de pessoas e eu ia tendo que negar essas pessoas. E você negar sabendo que está mentindo, isso pesa na consciência da gente, né? Pesa na consciência. Eu sabia que não podia entregar, mas também não era acostumado a mentir. No ano de 1974, a gente conseguiu uma coisa muito importante do ponto de vista de pastoral. Eu, naquele tempo, era coordenador do setor pastoral de Casa Amarela. A grande Casa Amarela compreendia todos esses bairros que vão da Mangabeira até Casa Forte, Apipucos e até a Macaxeira, né? Vasco da Gama, Nova Descoberta, Alto Santa Isabel, Casa Amarela propriamente dita. Então, uma parte desses bairros que compreendem a grande Casa Amarela tinha uma expressão mais de vida de classe média e alta, como Casa Forte, Apipucos. E a gente querendo fazer um trabalho pastoral mais afinado com a realidade, para trabalhar com todo esse povo junto, ficava meio complicado. Então a gente achou no Conselho Pastoral de Casa Amarela que era melhor a gente definir e organizar o trabalho pastoral juntando dentro da mesma ação pastoral as paróquias de meio popular, de trabalhadores, de pobres, pessoal dos altos e córregos. Apresentamos esse plano à arquidiocese, a coordenação pastoral da arquidiocese aceitou e aí se criou o setor dos altos e córregos de Casa Amarela. E aí é onde entra a formação da nova paróquia do Morro da Conceição, que pertencia à Casa Amarela. Com esse acerto, no dia 8 de dezembro de 1975, Dom Helder, no encerramento da festa do Morro daquele ano, declara criada, instaurada ou instalada a paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Morro, cujo primeiro pároco era o padre Geraldo Leite Bastos. Também com
o apoio e o incentivo que a gente dava como setor pastoral dos Altos e Cotas de Casa Amarela, procurávamos organizar todas as paróquias nesse estilo de pequenas comunidades, ele embarcou nessa e ficou aqui quanto pôde, porque ele foi nomeado pároco de escada. Houve um tempo que os padres ficaram se revezando e fazendo o que podiam aqui, ajudando na nova paróquia, e finalmente, em maio de 78, eu vim para ser o administrador paroquial e dar continuidade ao trabalho iniciado por Padre Geraldo Leite. Desde 78, então, que eu me encontro aqui no Morro da Conceição. Padre Reginaldo, aqui no Morro da Conceição, não é, quando ele chegou, ele nos mostrou um novo jeito de ser igreja. Não é aquela igreja teórica, onde tudo era, o sagrado era muito distante da gente. Ele mostrou uma coisa mais prática, ele mostrou a nossa vivência, como eu sempre venho dizendo, o Deus diante de nós. Então, o Padre Reginaldo é um padre que eu conheço já, como falei, desde o início da década de 70. No seu compromisso e de sua luta com os movimentos populares, principalmente na região de Casa Amarela, nós tivemos sempre uma área que a gente chamaria de interseção com esses compromissos, né? Eu ainda no movimento da juventude, Padre Reginaldo, um movimento de juventude mais ligado às SEBs, aos movimentos populares, à luta do povo de Casa Amarela, né? E isso aí foi que nos levou a uma aproximação cada vez maior. E depois vem o Padre Reginaldo com suas ações e sua militância no Morro da Conceição, da luta das terras sem ninguém, na organização dos conselhos populares, das associações de moradores, do seu engajamento. Eu conheci Reginaldo quando eu conheci um movimento popular em Casa Amarela. Quando eu descobri que existia um movimento Terras de Ninguém e comecei a procurar e querer participar. Eu procurei o pessoal do movimento e era muito estranho para o pessoal na época que alguém chegasse espontaneamente se oferecendo para participar de um movimento onde as pessoas ainda com muito medo, com muita dificuldade, porque a gente ainda tinha muito clima de ditadura e de repressão. E o pessoal sugeriu que a gente fosse conversar com o Padre Reginaldo, lá no Buriti. Hoje, quando eu me lembro, eu acho que o pessoal entendeu que Reginaldo poderia conversar com a gente e saber se a gente era de fato morador, as pessoas interessadas em colaborar com o movimento e participar, ou se a gente podia ser alguém esquisito, estranho, que estivesse lá para feito com o dedo duro, que isso era um método da ditadura, né? Botar alguém infiltrado para ouvir conversas e acionar a repressão. Eu conheci Padre Reginaldo em 78, quando ele veio morar aqui na comunidade. Em 79, ele me convidou para acompanhar um grupo de crianças que era ligado ao movimento de adolescentes e crianças, que se chama MAC. Nessa época, Padre Reginaldo ele era assessor latino-americano do movimento. E aí, a convite dele, né, comecei a participar dos movimentos, mais voltado a trabalhar com crianças na comunidade. Comecei participando na igreja em grupos de criança, grupo do MAC, fui catequista, fui acompanhante de grupo. E nessa caminhada aprendi a importância do ser humano na sociedade, foi ele quem me ensinou como é importante a gente fazer parte da sociedade, fazer parte do bairro que mora, né, estar introduzido nesse bairro, que o problema não é de A nem de B, o problema é nosso e cada um tem uma parte a contribuir. Eu cheguei aqui no Morro da Conceição em 1983, com um grupo de mais 5 estudantes do Instituto de Teologia do Recife, como seminarista. E a gente morava em bairros da periferia da cidade também. Era essa a formação que o seminário oferecia na época, né? Dentro daquela história da teologia da libertação e tal. Então, desde essa formação,
Era importante que a gente tivesse os seminaristas já na periferia das cidades, nos locais onde se concentrasse a população mais pobre, que era a opção preferencial da igreja na época. E a gente veio morar aqui no Morro, já conhecia Reginaldo, assim, um pouco de nome, e comecei a conviver mais com ele, porque ele passou a acompanhar também a equipe. Ele, como padre daqui do Morro da Conceição, ele orientava a gente em termos de pastoral, da própria espiritualidade também, né? Era o nosso guia e mestre aqui no Morro da Conceição. E assim, foi muito interessante porque eu já conhecia, né, outros padres, tal, vinha da paróquia lá do Engenho do Meio e tal. E uma coisa que me chamou a atenção, primeiro foi o fato de Reginaldo morar numa casa, nada de casa paroquial, centro. Para você ter uma ideia, o padre Reginaldo não tinha uma casa, não vivia na casa paroquial, porque a casa paroquial era para servir ao povo. As coisas, ele morava numa casa, atrás da casa de duas senhoras, né, para chegar na casa dele a gente passava por um corredorzinho e estava lá a casinha dele muito simples e foi uma das coisas que já me chamou a atenção, né? Esse despojamento, essa simplicidade, que é uma das características e um dos valores assim mais importantes que eu acho do Reginaldo. E com ele moravam seminaristas e ele, junto com eles, preparava as refeições, dividia os trabalhos da casa. Então, tem uma coisa muito interessante que me cativava e que, por exemplo, você vai subindo o morro e de repente encontra Reginaldo ajudando uma senhora a carregar um bujão de gás. Um pastor que não ia na frente das suas ovelhas, mas um pastor que ia junto com suas ovelhas, ia no meio das ovelhas, caminhava junto. Uma pessoa bastante serena, né? Músico, poeta, compositor. Acompanhando o Reginaldo nas celebrações, você percebia no começo de cada, não apenas missa, mas o que ele fosse fazer, esse recolhimento dos fatos da vida. Pedia para que as pessoas falassem não só dos grandes acontecimentos, mas das pequenas agonias, das pequenas belezas que tinham acontecido naqueles dias, naquela semana. Muitas e muitas vezes a pessoa que fazia uma leitura na missa, a pessoa mesmo era que fazia a sua homilia. Então, eram celebrações que tinham um tom, ao mesmo tempo, de simplicidade e de uma beleza muito profunda, porque ele sabia cantar muito bem e produzia belos hinos, e tinha um senso, né, estético que fazia com que numa casa simples se criasse um clima que elevava as pessoas, né? Então, as pessoas que se aproximavam de Reginaldo, eu sempre ficava impressionado com esse respeito e quase veneração, mas não por conta de uma autoridade que se impunha, né? Porque ele era reconhecido como encarnando um portal para a ternura, para uma bênção, para uma paz. E, sobretudo, as crianças o cercavam em todo canto. Assim, tá? Na igreja, as crianças, quando ele era pároco, tinham muita vez, assim, era muito valorizado e respeitado por ele. Então, as crianças tinham um domingo que a missa era das crianças, as crianças sentavam junto. Então, assim, ele abria demais, né, para a participação ativa das crianças e dos adolescentes. E era muito valorizado por ele. Mas uma das coisas, talvez, que mais surpreenda na militância cristã e política de Padre Reginaldo é a forma como ele consegue relacionar o Evangelho, a vida de Cristo, aos problemas reais que o povo vive e a sua inserção, né? Porque o Padre Reginaldo não é um padre que vive longe dessa realidade. As pequenas comunidades eram lugares permanentes de evangelização. Tudo o que se fazia aí ajudava sempre as pessoas a se colocarem diante dos problemas do seu cotidiano
e, frente aos problemas maiores, também construir ações maiores para ver como, em nome da fé, a gente contribui para o bem comum. A ideia era que os grupos, os cristãos aqui do Morro da Conceição, que estavam mais participantes, atuantes, eles estivessem reunidos, as crianças reunidas, os jovens reunidos, os idosos, as pessoas, os adultos reunidos também, e tanto para celebrar, para estudar as coisas da igreja, as coisas da vida cristã, como também estar atuando dentro da comunidade. A gente sofria muito aqui na comunidade, barreira caindo, não tinha ônibus, não tinha água. E nego que ele chegou, que foi futando, foi organizando a comunidade, então conseguimos andar com os próprios pés. E é dessa forma que a gente começou a aprender a lutar pelos direitos nossos, né? Com muita calma, com muita cautela e também com muita religiosidade. Então, essa questão da fé com força motivadora para as pessoas se engajarem na luta pelo bem comum, se engajarem politicamente. Politicamente no sentido maior dessa palavra, não tanto da política partidária, ou sobretudo da politicagem partidária, que a gente combatia, mas da política exercida com preocupação realmente com o bem comum da população. E o movimento aqui na Zona Norte, né, no setor de Casa Amarela, na época era um movimento de articulação das igrejas daqui, do setor de Casa Amarela, que foi uma das coisas que ele incentivou muito quando ele chegou aqui, nessa área, né? Porque o Morro da Conceição não podia estar isolado das outras paróquias, até porque, do ponto de vista social, os problemas eram os mesmos, e era importante que o mesmo que acontecia aqui fosse fermentando por lá também. Esse trabalho comunitário tinha a ver com tudo o que se fazia no Morro da Conceição em termos de festa do morro. Eu diria que a festa do Morro da Conceição era uma motivação mais forte para, em certos momentos, as comunidades reforçarem sua capacidade de organização e de criação. Também era a oportunidade de as comunidades contribuírem para esse trabalho de evangelização geral que a gente fazia com todo o povo que vinha de todos os recantos da cidade e do interior e até de outros estados por ocasião da festa. Eu acho que a grande coisa interessante da Igreja do Morro é ela poder estar aberta para todo mundo, não só para os católicos. E lá você sabia que tinha um pessoal que era católico, praticante, que ia todo domingo para a missa, que ia para todas as coisas, e tinha também as pessoas que iam eventualmente. E lembro que assim, o pessoal dos centros de Umbanda, das religiões de matriz africana, também tinha espaço, participava. E havia na organização da igreja, que Reginaldo liderava, essa compreensão de que a população podia e precisava se unir, e que todas essas expressões poderiam ser acolhidas. Isso mesmo as pessoas sem religião. Então, era realmente um mundo criado por Deus. Era uma sociedade onde todas as pessoas, se davam as mãos, onde não existia o mais rico, o mais pobre, o mais sábio, o menos sábio. Todo mundo era igual. E todo mundo estava atento às necessidades das outras pessoas. E Deus junto conosco. E a outra questão também é que o Reginaldo, mesmo com essa atitude muito adiante, né? Mas ele tem um zelo pelo ritual celebrativo. Ele tem um zelo muito grande por cada momento da celebração, e isso dentro dos conceitos mesmo da Igreja Católica, sem fugir.
ele consegue introduzir elementos muito novos, muito, inovadores e até revolucionários, mas dentro de todo o ritual próprio da igreja. Acho que outra coisa que eu acho que é muito importante, que na época era muito importante, era a administração dos recursos da igreja. Porque se você pensar, aquela igreja lá sempre foi uma igreja que atraiu pessoas de fora. Gente de classe média também, que morava nos bairros mais embaixo e que subiam para assistir missa e botar dinheiro na caixinha. Também, mesmo nem na missa, ir de noite, em outro horário, ir no Monumento à Santa não estava cercada, como hoje. Ele era aberto à visitação qualquer hora. E estava lá o cofrinho, uma caixinha para o pessoal colocar dinheiro. E esse dinheiro, ele mantinha a Igreja Católica funcionando, mas ele muitas vezes foi colocado à disposição das outras iniciativas da comunidade. Eu lembro da gente contar com isso para ajudar na organização da creche. Da primeira creche, que não foi a prefeitura que fez, que é a iniciativa de algumas moradoras do morro, para conseguir dar o dinheiro da passagem para alguém que precisava fazer uma viagem e que não tinha a quem recorrer. Era um tempo onde a gente não contava com nenhuma política social que, de fato, atendesse as pessoas mais pobres. E na missa seguinte se prestava conta. Então, isso era muito educativo, em termos da própria administração do que é público. Essa foi a maneira que Padre Reginaldo, a transformação que Padre Reginaldo fez aqui no Morro da Conceição com a população, para ser uma população consciente dos seus deveres como cristão e como cidadão. O concílio não chegou assim com essa força em todos os lugares. E de Roma se teve a impressão de que foi uma escolha equivocada ter assimilado esse jeito moderno de ser na organização da igreja, né, na reinterpretação da doutrina, da moral e, sobretudo, da liturgia. E certos grupos, nos últimos pontificados, muito conservadores, quiseram, de certa maneira, voltar atrás do concílio, né? Faleceu o Papa Paulo VI e se elegeu um novo Papa, que foi João Paulo I. Esse Papa, que tudo indicava, iria continuar na mesma linha iniciada com João XXIII e o Concílio Vaticano II, sobretudo, continuada por Paulo VI, misteriosamente João Paulo I aparece morto. Um grande mistério, uma grande interrogação, porque dos ambientes da Cúria Romana se poderia esperar tudo naquele tempo, né? Em todo caso, é eleito um Papa polonês, o cardeal Karol Wojtyła, que chega a Papa com o nome de João Paulo II. Mas ele veio justamente, e com o tempo se manifestou de maneira cada vez mais clara, como um Papa reacionário. Reacionário a tudo que tinha sido a ação pastoral de João XXIII e de Paulo VI, e sobretudo do Concílio Vaticano II. Quando vem o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, vem uma nova ordem econômica neoliberal, e a igreja precisava estar adequada àquilo. Então veio o fechamento da igreja. Embora isso não fosse dito de maneira explícita, mas era um retrocesso progressivo. Há uma igreja muito mais clerical, há uma igreja muito mais alienada, despolitizada. E essa igreja, de novo, nas mãos do clero, rigidamente clerical, pouco interessada nos problemas da humanidade, rigidamente romana,
sem preocupação de afinar com o jeito de ser de cada povo, de cada país, de cada região. Uma oposição ao trabalho das comunidades eclesiais de base e das pastorais sociais, que foram, vamos dizer, a expressão mais forte da igreja nos anos 70 e até a metade dos anos 80. E daí vieram os conflitos, né? De gente como o padre Reginaldo Veloso, que tinha um pensamento muito progressista, em favor da população, dos pobres, entendeu? Um pensamento muito inovador. Em 80 eu já estava no Morro da Conceição, eu fiz um poema protestando contra a expulsão do padre Vitor Miracapilo da paróquia de Ribeirão. O padre Vitor Miracapilo, padre italiano, numa comunidade pequena da zona da Mata Sul de Pernambuco, no município de Ribeirão, se negou a celebrar uma missa pela independência do Brasil. E ele dizia que não podia celebrar uma missa porque o Brasil não era ainda um país independente, tendo em vista as condições precárias do povo da zona da mata. Por conta disso, houve uma grande reação dos proprietários de terra, usineiros, senhores de engenho, aquelas pessoas que naquela época estavam associadas aos movimentos de extrema-direita e que davam sustentação política ao regime militar. Aí se pediu a expulsão do padre Vitor Miracapilo do Brasil. Isso foi feito também na Assembleia Legislativa, infelizmente, com a participação de parlamentares que exigiam a expulsão daquele padre porque ele era um italiano e não podia se pronunciar politicamente. Veio o decreto de expulsão e padre Reginaldo Veloso, que era crítico mordaz e era também um excelente poeta e um grande músico, ele faz um poema sobre o Supremo Coito Venal. E escreve então um poema que tinha um trecho que dizia assim: 11 juízes, um tribunal, 11 Supremo Coito Venal. Esse poema foi publicado no Diário de Pernambuco. E aí, pouco tempo depois, a Polícia Federal veio e me intimou, eu compareci, normalmente, junto com o Dom Helder, para ser acariado pela Polícia Militar, que a denúncia era de que eu havia cometido um crime contra a segurança nacional, porque eu tinha ofendido o Supremo Tribunal Federal nos meus versos, chamado de coito venal e vergonha nacional. O padre Vitor é expulso do Brasil e padre Reginaldo é processado na Lei de Segurança Nacional. O que é que representava a Lei de Segurança Nacional naquela época? A Lei de Segurança Nacional era um instrumento da ditadura de 1969, quando houve a agudização da ditadura com o AI-5, surge a Lei de Segurança Nacional, que era um decreto-lei, um diploma legal na época, e que estabelecia os princípios da segurança nacional, onde cidadania, participação popular, onde a pessoa, o indivíduo, nada disso contava. As garantias fundamentais do cidadão, os direitos fundamentais, hoje consagrados na Constituição Cidadã de 1988, nada disso era contemplado pela Lei de Segurança. O padre Reginaldo, então, vai responder um processo aqui na Auditoria Militar, com base na Lei de Segurança Nacional. Houve toda uma grande mobilização popular das comunidades eclesiais de base, com Dom Helder à frente, que era o nosso pastor, era o grande líder desse movimento, contra esse processo. E padre Reginaldo, naquele processo, ele foi absolutamente brilhante. Ele não cedeu nem um minuto. Ele, perante a corte militar, ele reafirmou as suas posições, as suas convicções, o seu protesto contra a expulsão. E padre Reginaldo, posteriormente, foi julgado, foi condenado, esteve preso na cavalaria de polícia, não é? E houve um grande movimento. Eu fui, se não me engano, em 82, eu fui condenado, mas como era réu primário, tive o direito de responder em liberdade. Fui condenado a 2 anos de prisão. E nesse tempo,
havia algumas, como é que eu diria, incertezas jurídicas da parte dos militares e da justiça militar. E um belo dia eu fui surpreendido. Chegaram na minha casa de manhã para me levar preso lá para o quartel da Polícia Militar, lá no Bogim, quartel da Cavalaria, onde eu fiquei 4 dias. E aí o povo fazia uma peregrinação, manhã e tarde. Eles aguentaram até, se não me engano, o sábado de tarde, porque previu que o domingo ia ser um horror. E trouxeram de volta, dizendo que tinha sido um engano. E a gente ia visitá-lo, né? A juventude, adolescente, então sempre a gente estava lá, quase todo dia a gente estava lá com ele. E teve o dia que ele ia ser solto, né? Que ia sair o habeas corpus dele. Fiquei eu, Pedro Eurico, que era o advogado na época, e esperando que saísse. Enquanto isso, aqui o morro estava em festa, né? Esperando a chegada dele. E tinha blocos carnavalescos, tinha aí o pessoal da igreja, era uma festa aqui, todo mundo esperando que ele ia ser solto, né? E nesse dia, quando a gente estava lá, aí não saiu. E aí, cheguei aqui no morro e a gente deu a notícia que ele não tinha sido solto, né? E assim, foi muita tristeza, o pessoal foi todo mundo para casa triste, a festa, de fato, não aconteceu. No outro dia, ele liga para minha tia pedindo para que não avisasse a gente aqui do morro que ele tinha saído, o habeas corpus, e que poderia buscá-lo. Não sei se foi no outro dia ou se foi no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia de madrugada. Foi no mesmo dia de madrugada, que saiu bem tarde. E enquanto minha tia foi buscar com o esposo dela, a gente aqui conseguiu acordar o morro. Era o sino batendo, era um grupo de jovens acordando o povo, era a gente saindo de camisola, era a gente subindo as ladeiras aqui, todo mundo do jeito que estava, e o sino tocando de madrugada. E aí, quando ele chega, foi uma festa, né? Assim, botaram ele no ombro, e ele entrou na igreja, e agradeceu as pessoas. Foi um momento muito marcante, né? Nesse dia que ele foi solto, que veio para aqui, para a comunidade. Em 1985, Dom Helder Câmara teve que renunciar a seu papel de arcebispo de Olinda e Recife, porque ele tinha completado 75 anos de idade e esse era o tempo limite, de acordo com o direito canônico da igreja, para os bispos exercerem uma tal função. Então, Dom Helder renunciava e chegava um novo arcebispo. Esse novo arcebispo, Dom José Cardoso Sobrinho, era natural de Caruaru, nordestino, mas que tinha vivido 25 anos em Roma, cuidando de direito canônico, dos interesses da ordem carmelita junto à Cúria Romana. E ele vem para justamente esvaziar, desmontar tudo que no tempo de Dom Helder havia sido construído. Então, a gente que tinha sofrido a perseguição da ditadura militar até aquele tempo ali, mais ou menos, porque naquele tempo já começava uma certa abertura política, começa agora a ser vítima de uma perseguição dentro da igreja. A vinda de Dom José para cá, de certa maneira, representou um desmonte da igreja que Dom Helder, junto com pessoas feito Reginaldo, feito Irmã Visitácio, né, tantos religiosos e religiosas, mas sobretudo grupos de leigos, no Encontro de Irmãos, por exemplo, encarnaram esse jeito de ser igreja e arriscaram a vida. E a modernidade volta a ser vista como sendo inimiga da fé, porque enfatiza muito o humano. Então é um confronto teológico e antropológico que acaba
chegando ao Morro da Conceição. Em 86, começaram os problemas porque houve uma eleição, acredito que era uma eleição para governador. Toda essa expressão de igreja de esquerda, das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, afinava, claro, com a raiz, né? E aí, de repente, no guia eleitoral do 25, arcebispo aparece com Zé Múcio, se deixa filmar e aparece no guia eleitoral. Aí foi feito um documento da Ação Católica Operária, dizendo que nós que estávamos acostumados há muito tempo de participar de uma igreja onde se tinha feito a opção pelos pobres, agora estávamos assistindo à volta de uma igreja que faz a opção pelos ricos. Isso irritou profundamente o arcebispo. Todo padre, todo ser é um ser político, não existe a neutralidade. O que Reginaldo faz na política, e como ser e como humano, é fazer uma opção pelos pobres e pelos oprimidos, né? Essa é a grande diferença daqueles padres alienados, que na verdade faz a política dos poderosos, né? Então se diz sempre que a Bíblia tem duas leituras, a dos opressores e dos oprimidos. Então o padre Reginaldo é o padre que sempre fez a leitura do Evangelho dos oprimidos. E isso, essa maneira de ser, da igreja se envolver com as coisas políticas, a igreja se envolver com as necessidades de uma comunidade, não agradou muito, não agradava muito às autoridades eclesiais. A gente sabe que isso é muito bom para muitos e desagrada a muitos também, entendeu? A gente sabe que aqui no Morro tinha pessoas que preferiam outro tipo de igreja, por exemplo, que preferia que tivesse missa todo dia, preferia que os discursos, as homilias fossem menos provocativas, assim, do ponto de vista de assumir uma atitude frente aos problemas, fosse alguma coisa mais... Então, o Morro da Conceição, que era talvez uma das expressões mais vistosas no conjunto da igreja de Olinda e Recife, o setor dos Altos e Coro de Casa Amarela, passam a ser, assim, os inimigos do novo arcebispo. Não tanto porque a gente quisesse enfrentá-lo, mas porque ele começa a nos contrariar e a querer impor o seu jeito de ser. Em 1988, essa coisa toma um aspecto assim mais forte, com o fechamento do seminário do Regional Nordeste 2, fechamento do Instituto de Teologia e com a expulsão, praticamente, dos padres engajados no trabalho mais com as comunidades eclesiais de base, com as causas dos pobres, com os movimentos e as pastorais sociais. A comunidade começou a perceber, porque já tinha sido expulso um padre de Boa Viagem, e se criou lá a Igreja Nova. Já tinha sido assim o padre que trabalhava com a terra, né, que passou um tempo, o pessoal... Aí a gente disse, ele vai abolir com o padre Reginaldo. No dia 14 de abril, nós fizemos um documento, marcamos uma ida lá para falar com Dom José. Fomos, conversamos com ele, mostramos a ele o porquê que a comunidade queria que Padre Reginaldo, a gente não estava querendo Padre Reginaldo eternamente. A gente estava querendo que Padre Reginaldo continuasse aqui, colocando em prática um projeto de vida que ele tinha feito junto com a comunidade.
A gente não pode abrir mão disso que a gente chama de um jeito novo de viver a igreja, de fazer a igreja. Não é nem de viver, de fazer mesmo. Porque o sentimento era esse, de estar fazendo alguma coisa, não era só reverenciando, não era só... Era estar fazendo, estar construindo. A gente sentia muito isso. E Dom José, e ele, na hora, no momento em que a gente estava conversando, ele disse que não ia fazer nada com o Padre Reginaldo sem antes conversar com a gente. Outros momentos eu acho que Reginaldo provocou muito desconforto por aí, não para os amigos dele. Muito desconforto para as autoridades, muito desconforto para quem não acreditava no povo, muito desconforto. Eu me lembro de uma história de um outdoor que uma empresa doou para a igreja, uma placona daquela no fundo da igreja, e todo mês a empresa fazia uma arte nesse outdoor com a mensagem que a gente escolhesse. E aí Reginaldo trouxe à disposição dos grupos da comunidade. Então, cada mês um grupo podia se organizar para fazer esse outdoor. A gente dava a ideia, os artistas iam pintar lá no morro com a gente ajudando. E era um período de eleição, né? A primeira eleição presidencial, e a gente, a comunidade cristã, o Conselho de Moradores, a gente organizava estudos sobre a importância da participação, sobre a importância do voto, sobre a importância de quem votar. E a gente, como uma das estratégias do estudo que foi feito, além da campanha ser intensificada mais, tal, foi utilizar o outdoor como uma mensagem para a população do morro e a população que nos visita também. Naquela época a gente tinha um candidato do Partido dos Trabalhadores, né, mais voltado para as questões dos trabalhadores, e tinha um candidato que era da elite mesmo. A gente colocou um questionamento. Quem mora no morro, todo mundo é trabalhador aqui, trabalhador mesmo, assim, operário, comércio, feirante. Então a gente perguntava, trabalhador vota. Aí, primeira opção, em trabalhador, sabe? E ali ficava, né, o questionamento. E quando a imprensa veio, aí logo, mas e o Padre Reginaldo, o que é que tem a ver com isso? Bem, ele tem a ver porque ele participa com a gente. E isso aí ativou o ódio do bispo, de todo o povo mais reacionário da Igreja Católica. Então, quando eu digo que Reginaldo gerou também muitas vezes desconforto, foi desconforto para quem tem uma visão muito autoritária da vida, quem não respeita o direito do outro. Então, os padres que não aguentam esse jeito de ser do arcebispo, esse fechamento, esse não apoio e essa perseguição, vão embora espontaneamente, ou então quem fica é, como eu, demitido da paróquia e suspenso de qualquer atividade do ministério de padre. O termo é suspenso de ordem. Aí Padre Reginaldo foi expulso, nós tínhamos aqui alguma coisa, o sino bateu, fora da hora, o povo todo ia para a igreja porque alguma coisa estava acontecendo, né? Aí o sino tocou, nós fomos para lá, Padre Reginaldo estava em Maceió, nem estava sabendo, ficou sabendo pela imprensa. Ele foi um tempo assim, cheio de contradições. Eu me lembro que, como eu era do secretariado regional de pastoral, eu precisava de viajar muitas vezes para assessorar encontros de catequese, de formação litúrgica, de pastoral popular, urbana, que eram os setores onde eu atuava dentro do secretariado regional, que cobria 4 estados: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então eu já estava na paróquia da Macaxeira e depois da paróquia do Morro, com essa compreensão de que eu não seria um padre de ficar lá o tempo todo. E eu me lembro que eu, uma vez falei com Dom José, dizendo que eu precisava de me ausentar várias vezes, etc. Eu disse, não, mas não é para o bem da igreja? Pode fazer. Então, esse mesmo problema, que para o bem da igreja foi visto de maneira positiva, anos depois vai ser usado como trunfo para me tirar da paróquia, porque eu viajava muito. Quando Dom José expulsou o Padre Reginaldo daqui,
a comunidade achou o seguinte, que não foi Padre Reginaldo que foi expulso. Ele estava expulsando a comunidade do seu próprio local. E o povo tinha a maior adoração. A igreja foi construída pela própria população. Ainda na época de Padre Geraldo, carregaram uma procissão, subiram por aqui, por essa ladeira, pela Rua do Dendê, carregando pedra para construir a igreja. Os jovens carregavam água, que aqui no morro não tinha água. Era sangue e suor de cada uma daquelas pessoas que estavam ali, que construíam, que fazia parte daquele momento da própria comunidade. Porque eu estou falando na questão dos fiéis, daqueles que iam para assistir essa missa, e tinha também o povo, que não, até evangélicos também, o povo da comunidade que também se preocupava, que se juntavam conosco, com o Padre Reginaldo, para ver o bem-estar do Morro da Conceição. Aí veio todas as outras capelas e a gente teve uma grande assembleia para decidir o que fazer. Aí decidimos o seguinte, vamos fazer uma passeata. 2 dias depois, colocamos na rua mais de 2.000 pessoas. Estamos nos dirigindo, meus irmãos do Recife, em direção ao Palácio dos Manguinhos. Nós queremos que Dom José Cardoso, que representa um processo de uma igreja velha, que representa a desarticulação da igreja de Dom Helder Câmara, da igreja de Medellín de Puebla, nós queremos que ele vá embora daqui. É melhor que ele saia do que toda uma igreja se acabar. Viva a igreja dos pobres! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos Dom José lá para fora do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos Dom José lá para fora do Brasil! Nos concentramos e fomos até a arquidiocese. Fizemos essa passeata, todo mundo de branco. Aí na rua para denunciar, né? O primeiro momento a gente queria denunciar a população o que estava acontecendo na igreja. Quais são os motivos desse protesto? Olha, o motivo é justamente a perseguição que existe na igreja, uma igreja que é virada para o pobre, uma igreja onde se vê Jesus na presença de um pobre. E também por conta da demissão, da expulsão de todos os padres, a Comissão Justiça e Paz, o fechamento da Serene 2, do ITER e principalmente a expulsão de Padre Reginaldo Veloso, pároco do Morro da Conceição. Ele não foi apenas expulso, ele foi também suspenso de ordem, sendo proibido de exercer qualquer atividade no sacerdócio aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife. Aí começava a fazer a comparação entre Dom José e Dom Helder. Aí a gente foi conseguindo adeptos e fomos até o Palácio do Bispo. Lá os portões foram fechados. E começou aqui no morro. Todo dia, quando amanhecia o dia, tinha uma coisa diferente. Aqui no morro. Por exemplo, botaram um manto preto em Nossa Senhora. E a gente sem saber quem era. E até hoje ninguém sabe quem fez o quê. No outro dia apareceu uma faixa. Mãe, teu povo não chora, grita. Na frente de Nossa Senhora. Depois apareceu uma faixa preta em frente à igreja, escrito: pelo direito de ser igreja, fé e resistência. Uma faixa preta com os dizeres brancos. Depois apareceu pichado, estava a construção de uma igreja, e na construção apareceu pichado, uma pichação dizendo assim: Dom José, o dom do ódio. Dom Helder, o dom do amor. Aí começaram essas pichações
aqui no morro, e esse movimento. A gente não sabia. Vinha gente de fora, né, das outras capelas, das outras comunidades, e trazia e sempre colocava alguma coisa aqui no Morro da Conceição. Agora, padre, a comunidade não assimilou o seu afastamento e o senhor continua no seu trabalho comunitário. Isso não poderia provocar quem sabe, uma punição maior da arquidiocese a esta paróquia? Pode até acontecer. O fato é que nós não arredamos pé. Eu, por sinal, estou continuando a seguir aquilo que são as palavras mesmas do Evangelho. Jesus Cristo disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu quero, pelo menos, continuar presente na caminhada do povo do Morro, com quem venho caminhando há 11 anos, e nesta hora, mais do que nunca, eu acho que minha presença aqui é necessária e uma ausência minha seria um ato de irresponsabilidade. Se isso vai levar a um exacerbamento, né, do espírito repressor e punitivo das autoridades arquidiocesanas, é problema deles. Nós continuaremos juntos aqui, o povo do Morro e eu. A chave da igreja não ficava com ninguém sabia onde estava essa chave. Quando era na hora da celebração, a porta da igreja estava aberta. Né? A porta da igreja se abria, todo mundo entrava, aí vinha padres de fora, celebrava, aí aconteceu um decreto que nenhum padre podia celebrar aqui no Morro da Conceição. Nós tínhamos feito, outras pessoas tinham feito o curso de liturgia e nós, como leigo, poderíamos celebrar. Aí a gente começou a celebrar, era na rua. Depois a gente saiu de frente da igreja e não pense que era 3, 4, 5 pessoas, não. Era o pátio cheio. Todo mundo estava lá, né? Aí chegou o pessoal da arquidiocese todinha, inclusive advogados, tudo, me procurando, porque queria a chave da igreja. Eu disse, olha, eu não tenho chave da igreja. Eu só sei que passava uma semana a chave com a pessoa, depois ficava rodando. Eles botaram na cabeça que estava na minha mão, mas não estava. A gente procurou resistir o máximo possível aqui, né, no Morro da Conceição, recebendo apoio nós ficamos quase uma semana ali na porta da igreja. E chegava policial, e chegava padre, e se toma a chave, não toma, e se abre a igreja, não abre, e a gente não deixava, todo mundo de mão dada, rodeava a igreja, rodeava a santa, cantando, rezando, né, pedindo ao Senhor que não deixasse aquilo acontecer. Pois então, aí o que se viu no morro foi uma certa resistência a essa forma autoritária de substituição do padre. Eu me lembro que cheguei lá numa tarde e a polícia de choque tinha cercado a igreja porque o povo não queria que invadisse, não queria entregar a chave. Então estava fazendo uma ciranda em torno da igreja e a polícia ameaçando invadir e tudo mais. E foi ficando mais à noite, e no meio da ciranda fizeram uma fogueira e apareceu um balão e começaram a cantar. Essa canção que era entoada ali muito, a chave eu não dou. A chave é de Pedro que foi pescador. Pois desta igreja o povo é construtor, nela está nosso sangue e também nossa dor. A chave eu não dou, a chave é de Pedro que foi pescador, pois dessa igreja o povo é construtor, nela está nosso sangue e também nossa dor. E de repente o balão sobe e a chave da igreja foi amarrada no balão e até hoje, se a igreja foi ocupada, foi na força mesmo, foi arrombada, mas a chave foi para o céu. Esse é um momento simbólico, né, dessas duas maneiras de ser igreja. Quer dizer, uma muito brincante e participativa e que unia a fé com a vida, né, com a sabedoria popular, com os folguedos populares e tudo.
E outra é essa forma em que autoridade com autoridade, né, bota a banca e manda ordem e estabelece um regime agora de voltar aos sacramentos e fugir do mundo. Né? Quando vieram arrombar, aí vieram me procurando. E eles foram para minha filha e perguntaram: você sabe quem é Helena? Ela disse: eu não sei não. Aí arrombaram a igreja. Arrombaram a igreja. Depois que arrombaram a igreja, e foram arrombar a casa paroquial também. Isso com 4, 5 carros da polícia, né? Prenderam Jairo, prenderam Paulinho. E a porta da igreja, a porta lateral, a gente sabia, todo mundo sabia que ela não era fechada. Aí entraram. E aí foram bater o sino, aí aquela alegria, parecia a terra prometida. Resultado, fizeram processo contra mim, Padre Reginaldo e Josenil. Surgiu um processo como arrombamento, furto, uma porção de coisas, né, que eles inventaram. Esse conflito que teve lá com o Reginaldo não é por conta da pessoa dele. Reflete-se nele um jogo de forças na maneira de entender a igreja e de se relacionar com o mundo. Mas o movimento que chamou movimento de resistência a esse autoritarismo, né, da Igreja Católica, ele continuou por muito tempo assim, muito fortalecido, mas depois, aos poucos, aí, né, o tempo foi passando, havia uma expectativa muito grande de uma mudança, da saída do bispo, da chegada de um outro que tivesse uma atitude mais de diálogo com as pessoas e não de empurrar o direito canônico de goela dentro, né, nas comunidades, mas isso não foi acontecendo. E em outros lugares também, todo um movimento assim, né, forte, pelo menos no meu entendimento, de comunidades eclesiais de base e tal, dessa igreja articulada até nacionalmente, ele foi perdendo um pouco o fôlego. Existe agora ainda, entendeu? Mas talvez não com toda aquela articulação assim muito forte, que em fração de segundos se poderia juntar essas pessoas, né? Foi no dia 19 de outubro que o bispo se invocou. Quis tomar de todo jeito a igreja do Morro e mandou o padre Bobo e a polícia arrombar. O padre veio pedir a chave, mas o povo não quis dar. Arrombou e entrou, mas o povo não cessou. Começou a celebrar nos pés da Mãe do Senhor. Resistir é o nosso lema e ter fé também é. O povo está resistindo, pois é isso que Deus quer. Então, como eu estava dizendo, eu conheço o Reginaldo há muito tempo, né? Eu morei com meus tios um bom tempo da minha vida. E ele morava aqui no Corredor Euclides e frequentava a igreja do Morro da Conceição. Era muito católico, então ele levava a gente todo domingo. E aí nós participávamos, meus primos tocavam nas celebrações de Reginaldo, tocavam violão, cantavam no grupo, tudinho. Só que eu e minha prima éramos menores e participávamos de grupos de criança, né, na época. Aí fiquei um bom tempo participando, então por isso que eu conheço muito tempo. E aí fiquei no grupo de jovens, no grupo de teatro, depois fui catequista, fui animadora de crisma, do grupo de liturgia, entrei e fiquei na comunidade durante muito tempo. E aí Reginaldo era pároco aqui no Morro e era vigário lá na comunidade do Alto José Bonifácio. A gente se encontrava nas reuniões, nas celebrações maiores, nas missas de festa, de padroeiro, né? Nos grupos que a gente fazia parte, que eram em comum. E assim, se encontrava muito... Não era com muita frequência, até porque a minha comunidade era uma, e a comunidade que ele vivia era do Morro da Conceição. E como ele viaja muito, o tempo todo, até hoje viaja muito, a gente se encontrava
algumas vezes, pouco, né? Poucas vezes. Aí, com essa história toda do morro, né? Depois que tomou, todo mundo se juntou mais, né? Eu acho que o bispo ele tinha uma intenção e ele acabou que provocando uma outra coisa que foi muito, muito importante, muito legal para a gente, é que as comunidades se juntaram, a gente se via com mais frequência até então. O grupo do Alto, do Morro, do Córrego, uma Luzia, do outro Córrego, só se encontrava nas celebrações maiores, né? Encerramento do mês de Maria, na festa de Nossa Senhora da Conceição, nessas festas maiores, encerramento do mês de Bíblia, ou um evento, ou um Natal, uma coisa assim, Páscoa. E depois que o bispo suspende Reginaldo, toma a igreja, nós começamos a nos encontrar mais vezes porque precisávamos preparar celebrações e celebrar, né? Tinha sempre esses encontros. Era um grupo de amigas que participavam do grupo de teatro, do grupo de jovens, e a gente começou a frequentar mais, assim, ficar mais perto, ir mais na casa de Reginaldo, né? Preparava reunião junto, marcava sempre junto, e aí a gente foi se aproximando mais e aconteceu, né? Nessa experiência de perseguição, tanto pela ditadura como depois pela própria igreja, as pessoas ficam mais próximas, a gente está mais junto, e aí aconteceu uma relação amorosa entre a minha pessoa e a minha esposa, que era coordenadora de catequese da paróquia. E a gente resolveu encarar essa relação e assumi-la. Um tempo a gente começou a achar que não era, quer dizer, mais eu, não era que ficava muito receio. Mas aí depois a gente assumiu e nos casamos, dia 23 de abril de 1994. E aí me casei civilmente, mas celebrei com as comunidades aqui. Acho que foi o maior casamento que aconteceu nessa cidade. Porque, só para ter um indicativo interessante, né? Todo o estoque de água mineral, refrigerante e cerveja do Alto José Bonifácio, das padarias, das mercearias e das lanchonetes acabou, né? Porque o casamento foi assim, de 10 para meio-dia, né? Pessoal, era uma multidão que foi lá. A gente casou, tivemos um filho no ano seguinte, o nome dele é João José, porque a gente quis homenagear o meu pai e o pai da minha esposa. O afastamento do sacerdócio oficial possibilitou ao homem Reginaldo uma nova vida. Hoje casado, ele fala da experiência de ser pai de João José, de 4 anos. Hoje eu vivo uma experiência riquíssima e desafiante, que é a vida de família, a vida de esposo, a vida de pai. Isso me enriquece também do ponto de vista do meu trabalho pastoral, da minha compreensão das famílias, da minha compreensão dos problemas que as famílias vivem, que os casais vivem, da minha compreensão da educação dos filhos. É uma outra riqueza, uma outra face do meu ministério. Bom, antigamente eu não tinha muita noção desse impacto que meu pai causava na vida do pessoal, mas aí eu ficava achando estranho antigamente. O que era isso? Por que daquele homem ser tão bem visto pela comunidade? Mas assim, com o decorrer do tempo, eu fui prestando mais atenção na vida do meu pai, na vida do que ele fazia para as pessoas, e foi aí que realmente caiu a ficha do homem que ele era para aquela sociedade, para o país todo, na verdade, né? Tipo, essas histórias, toda essa história de vida do meu pai não foi jogada em cima de mim, eu simplesmente vivi a vida. Meu pai nunca me forçou a nada de religião. Eu cheguei até a parte de uma vida da minha vida que eu até me perguntei, será que Deus existe mesmo? Não fiquei naquela que meu pai, por ser padre, eu tinha que acreditar naquelas coisas que ele acreditava, né, no caso. Eu sou católico, mas não sou uma pessoa de estar na igreja, como ele, de acompanhar ele na comunidade. Não tenho essa parte religiosa, não. Eu tenho minha visão política, claro que foi influenciada pela visão dele, né?
Mas eu tenho algumas controvérsias com ele, que a gente, assim, quando conversa, eu digo a minha visão para ele. Mesmas ideias, só que com algumas opiniões diferentes, né? Agora, falar de Reginaldo como homem ou como padre é tudo misturado, né? Reginaldo, ele nunca deixou de ser aquilo que ele é, e foi sempre, ele diz em todo canto, e a gente vê que ele vive assim, né? O importante é que meu papel de padre, eu não entendo, em primeiro lugar, como um papel de celebrante de liturgias, de sacramentos. Meu papel prioritário é de evangelizador, de formador. Então, o papel de formação continuada das pessoas que participam da igreja, especialmente dos que têm um papel de animação. Isso com relação à igreja, mas eu tenho um trabalho também no campo da educação popular, na linha de Paulo Freire, né? Aí eu participo de um programa de animação cultural que desenvolve um trabalho educativo a partir das linguagens artísticas, nas escolas ou nas comunidades. Há algum tempo, agora já no início dos anos 2000, eu vim trabalhar num projeto que é um projeto super importante, chama-se Programa de Animação Cultural, que atendia, não sei dizer quantas escolas, mas eu sei que a gente tinha aí uns 200, 300, 400, 500 animadores culturais e animadores sociais. E a minha surpresa foi que quando eu fui chamado para compor a equipe, como animador cultural de teatro, a minha alegria, o padre Reginaldo Veloso estava compondo a equipe. Na verdade, ele era o mentor dessa coisa toda. E essa pegada artística, ela era de suma importância. Por exemplo, no primeiro dia de aula que fui dar de teatro, 3 ou 4 pais vieram tirar os meninos dentro da turma, porque diziam que teatro não era uma coisa de Deus. E aí eu fico pensando que, em contraposição a isso, você tem um padre Reginaldo Veloso que entrava em todas as comunidades, em todos os âmbitos, para cantar, para dançar, para louvar a Deus, para bater palma para os orixás, para estar dentro daquilo lá. Eu diria para você o seguinte: o padre Reginaldo é um grande fomentador desse espírito que está mais para a liberdade do que para a escravidão. E o pensamento dele está o tempo inteiro buliçoso. Esse pensamento buliçoso, que faz parte também de um pensamento artístico, ele foi fundamental, não somente para mim, mas todo mundo que veio, digamos assim, das comunidades de base, onde falta água, onde falta luz. Esse pensamento artístico que eu diria que é revolucionário, porque faz evoluir coisas dentro das pessoas o tempo inteiro, sem elas acharem que aquilo é um dado que está dado para sempre. Isso é um pensamento que muita gente deve às pessoas que estavam ligadas à teologia da libertação. E eu sou convidado por dioceses, por regionais, para fazer formação no campo da música litúrgica, da liturgia, da pastoral popular, das SEBs. Eu sou convidado. Eu assessorei toda a liturgia do 13º encontro das comunidades eclesiais de base, o intereclesial das SEBs, que aconteceu no Juazeiro, no início de 2014, fui eu que assessorei toda a parte de celebração. Inclusive exercendo algum papel nas próprias celebrações. E por minha conta e risco, eu exerço certas funções quando as pessoas me pedem, e com 3 pequenas comunidades que se reúnem em casa de família num pequeno salão comunitário. Eu continuo celebrando com as comunidades. Sem medo de ser feliz. Sem dúvida nenhuma, Padre Reginaldo não mudou nada, ele continua talvez até mais do que antes. Porque agora é com a nossa união, com a nossa força, com a nossa luta, nós também descobrimos um outro tipo de caminhar. O caminhar de mãos dadas, o caminhar com força, com coragem, em busca de uma justiça e da transformação desse mundo para um mundo melhor. Ele continua padre, porque ele não entregou os pontos. Ele disse: não, eu não sou mais padre. E eles também não tiveram coragem de expulsar mesmo. Cortou o barato, mas não expulsou.
Quer dizer, isso é 86. Se for diferente, depois ele vai me dizer. E ele não entregou as fotos. Não, agora já não sou mais padre. Não. Por isso eu chamo ele de padre. O pessoal aqui me chama de irmão do padre. Né? É tanto que às vezes eu me apresento às pessoas, eu já estou dizendo irmão do padre. Irmão do padre. Fico muito feliz com isso também. Irmão do padre? O que é que eu quero mais? Eu nunca me vi de outra forma. O pessoal só conhece pela mulher do padre. É a mesma coisa que o Roberval acabou de dizer, né? Irmão do padre, irmão do padre. A mulher do padre, João é o filho do padre, a gente deixou de ter nome, né? Na verdade. Mas para mim isso aí não me incomoda não, porque até hoje eu chamo de padre, né? Na comunidade eu sou realmente conhecido como filho do padre, né? O pessoal sempre me chama disso, João do Padre. Quando eu conto que eu sou filho de um ex-padre e tal, o pessoal quer que eu conte a história dele. E eu fico até entusiasmado em contar essa história, porque pra mim é uma coisa normal ser o filho de um padre, né? Porque eu já nasci assim. O padre Reginaldo, ele sempre investiu nas pessoas. Então ele sempre queria que a pessoa crescesse, a nível de cabeça mesmo, e nunca ir para o lado material. Então no início do Servac, quando nós iniciamos, eu, Alba, a Mauricéia, nós procuramos apoio, mais pessoas da comunidade, criamos um grupo, na época acho que foram umas 8 pessoas, e procuramos também ele, como pároco. Ele cedeu uma sala lá na casa paroquial. Então foi através daí que o Servac iniciou. E a partir daí a gente foi crescendo, né, juntando mais pessoas, entrando mais crianças, e ele hoje é o nosso coordenador geral. Então, você vê, em 88 ele ajudou no início e hoje ele está sendo coordenador geral do Servac. E uma das coisas que ele se dedica muito e que faz muito parte da vida dele é a música. A música e a liturgia, né? E eu cresci, eu aprendi logo cedo a tocar gaita de boca, realejo. Eu cresci cantando e tocando as músicas de Luiz Gonzaga. Mas eu gostava de todo tipo de música, de seresta, tudo. Curti muito a MPB do tempo, que não era ainda chamada MPB, né? Mas a música de Francisco Alves, de Orlando Silva, esses papas da música das marchinhas de carnaval, das músicas de seresta, etc. Cresci ouvindo e curtindo essas coisas. E assim, a música de Reginaldo Veloso, como eu disse, eu conheço desde pequeno, né? Morro da Conceição, né? O hino de Nossa Senhora é dele, né? Então a gente cantou isso a vida toda, né? Continuou cantando. E aí você perguntou sobre Boca de Povo, né? Boca de Povo a gente cantou muito, porque é muito legal para jovem cantar, né? O bispo de Nazaré, né? Nazaré da Mata, proibiu na comunidade deles e alguns bispos no sul também, porque eles que era uma música muito quente para cantar em liturgia, não dava, que era um frevo, né, essas coisas assim, mas que depois a CNBB colocou, o pessoal da campanha da fraternidade colocou num CD, né. Tem Dizer os Cativos Sair, que é uma música do tempo da Quaresma, que é muito forte para a gente também. Ele tem músicas em vários ritmos, né, um frevo, ele gosta muito de compor reggae, tem samba canção, tem shot, ele também pesquisa um pouco dessa questão mais nordestina da música, né? Ele tem umas passagens no interior também, que ele recolhe, sai colhendo os benditos, que o pessoal de lá da comunidade gravou, os 31 dias de Nossa Senhora cantado em bendito, em louvação. Irmã Luísa e Padre Eduardo, e vocês todos e todas, louvemos ao Senhor, porque Ele é bom. Quando eu recebi a notícia do João Mourão, eu quase caio de costa, como se diz. E o que me veio na cabeça foi o seguinte: os milagres estão acontecendo. A renovação carismática católica premiando a teologia da libertação.
Porque eu venho, minha gente, da caminhada das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, de todo o povo que acredita que a vontade do Pai pode ser feita na terra como no céu, e a gente pode chegar a um mundo que seja a terra prometida, desde aqui, onde não vai faltar pão para ninguém, onde não vai faltar perdão para ninguém, onde o egoísmo vai ser vencido, a justiça prevalecerá e o amor. Eu me lembro da primeira reflexão que eu considero assim, que eu fiz na linha da teologia da libertação. Quando eu comecei a refletir sobre o Pai Nosso. Se é Pai Nosso, se todo mundo é irmão, como é que pode um estar desse jeito e o outro lascado? Não pode, não tem sentido dizer Pai Nosso. Aí me lembrei que quando eu era criança, meu pai, quando estava viúvo, colocou uma empregada doméstica lá em casa, que tinha um amor muito grande por a gente. Ela exerceu o papel de mãe, sobretudo comigo, porque ela gostava muito de mim, ela me colocava no colo e ela falava, ela desabafava os problemas dela. E eu me lembro que uma vez ela fez essa reflexão comigo no colo. Eu acho que deve existir um céu para os ricos e outro para os pobres, porque não é possível que a gente vá para o mesmo lugar. Ele é um militante do reino, né? Ele é um militante das causas sociais, é um militante da política, militante das causas dos menores, dos empobrecidos, das crianças, das mulheres, todas as pessoas que estão um pouco à margem, ele está lá do lado, né? As pessoas do campo, os trabalhadores, né? Ele está muito à frente do movimento de trabalhadores cristãos, e assim, e todas essas lutas que por uma sociedade diferente, por uma sociedade melhor. Jesus de Nazaré assumiu claramente uma opção pelos lascados. Criticou frontalmente as injustiças dos poderosos e, sobretudo, dos religiosos. A religião alienada e hipócrita que acobertava grandes injustiças, a humilhação do povo por parte dos líderes religiosos, foi frontalmente combatida por Jesus e foi a causa principal da morte dele. Eu tenho essa referência para mim como meu pai como uma referência de inteligência e de justiça na minha vida. Pelo nível de espírito de luta, espírito guerreiro, espírito verdadeiramente, eu diria, cristão, que tem um sonho de transformar essa realidade do Brasil e do mundo, né? A dedicação que ele tem, o entendimento que ele tem, a forma como ele conseguiu absorver a proposta do Evangelho, entendeu? E colocar em prática, é uma manifestação do próprio Cristo crucificado e ressuscitado, né? Então, para mim, ele representa isso tudo. A gente pode até dizer que era a estrela guia do Morro da Conceição. Ora, a gente nunca viu uma fase dos moradores serem tão unidos. E todas as crianças que passaram pelo mar, que estão pelo movimento até hoje, tem Padre Reginaldo como exemplo, como assessor, como um orientador. E é por isso que a gente resiste até hoje, porque a gente viu naquele momento de tomada de igreja, de tanta confusão, da importância desse homem, desse padre, desse pastor na vida da gente, o quanto isso era importante que a gente não podia parar, e a gente resiste até hoje, né? Com as SEBs e com ele ao nosso lado. Então é muito preciso, nessa época, ter pessoas como ele. Espero que ele tenha uma vida ainda mais longeva e que ele possa inspirar outras pessoas também a sempre estar de armas na mão para que a luta não se cesse, ou se ela se cessar, não seja porque nós desistimos. É importante que essa história esteja registrada, né? Porque a história dos ricos, a história dos ditadores, a história dos que se pensam dono do mundo está sempre registrada. E a história do povo, a história de quem sonha um mundo melhor para a maioria, também precisa ser registrada para que os jovens, as crianças possam conhecer.
Deus para mim é a presença do amor na vida do universo. Onde o amor se faz presente, um amor inteligente e que conduz as coisas pelos caminhos da beleza e da felicidade, aí está Deus presente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse seja o Deus de Moisés, o Deus de Jesus, o Deus dos cristãos e o Deus em que eu acho que a gente pode acreditar com muito sentido para a nossa vida, porque acreditar num Deus que é amor implica em que nós sejamos pessoas que procuram organizar suas vidas também dentro de um mesmo padrão de amor. Então, um Deus amor que motiva a gente para a solidariedade, para o dar a vida pela causa da vida, como fez Jesus, que é a expressão maior desse Deus na história da humanidade, para nós cristãos. Amo a Jesus e enlouqueço meu peito, seguindo a Cristo eu me alegro em seu reino. E no amor de Jesus mais profundo, abraço a todos os pobres do mundo. A natureza está se extinguindo, desmatamento e poluição. É alarmante o grito que ouvimos, tarefa urgente para todo cristão. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Um dia eu vou ver meu sonho explodir, sonho de Deus vou cantar e curtir. Vou ver o povo só compartilhar, numa só taça beber e brindar. Quando a justiça reinar nesta terra e o amor for a lei que impera, Vai se acabar toda vil exclusão, vai ser global confraternização. vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender no